Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lado dos brasileiros de todos os estados do Brasil para mostrar o que é o poder público, privado, a imprensa sindical, acadêmico, cultural, científico, através dos detentores do poder. Hoje tenho o prazer de trazer para o nosso programa uma das mais lutadoras deputadas, as mais idealistas deputadas que nós temos no Congresso Nacional, a deputada Beatriz Kicis, e que tem tomado posições muito claras, muito nítidas a respeito de alguns dos problemas que hoje preocupam todos os brasileiros. É com a deputada Beatriz que vamos conversar agora, analisando um pouco a situação atual. Eu já vou começar, deputada, colocando um dos problemas que, como advogado, porque a senhora é advogada também, mais me preocupam. Com 61 anos de advocacia, tendo feito sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, a primeira em 1962, quando alguns dos ministros não tinham nascido ainda, o Alexandre de Moraes, o Toffoli, os ministros Toffoli e Alexandre de Moraes não tinham nascido ainda. Eu peguei todos os ministros do Supremo desde 1958, quando me formei. E o Supremo tinha uma característica de ser legislador negativo. Os debates eram debates de grande intensidade técnica, mas não eram debates com caráter ideológico, nem com agressões pessoais, o que se compreende quando a ideologia está em choque e os ânimos, como acontece no Congresso Nacional, se exaltam. A partir de 2003, quando num único mês 3 ministros se aposentaram, nós tivemos um perfil diferente no Supremo. E hoje o Supremo passou a ser um legislador positivo. Interfere no legislativo, gera regulamento e regimentos internos do legislativo, interfere no executivo e tem trazido uma certa instabilidade ao ponto de, como a senhora percebe, a própria decisão que tivemos recentemente em relação à prisão na segunda instância demonstra um processo gangorral. Primeiro era um contra trânsito em julgado, depois segunda instância, agora volta ao trânsito em julgado, gerando um ambiente de grande insegurança jurídica. A meu ver, o Legislativo, pelo artigo 49, inciso 11, teria a possibilidade de zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes, que vale dizer também perante o Poder Judiciário. Nesse conflito de poderes, a senhora como deputada e como advogada, como é que vê essa ingerência permanente do Poder Judiciário no Poder Legislativo? Bom, primeiro, doutor Isa, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Me sinto muito honrada de participar do seu programa. Eu admiro tanto, acho que todos os brasileiros têm uma profunda admiração pelo senhor, pela sua luta, pela sua seriedade. Bom, essa questão que eu chamo, né, do ativismo do Supremo Tribunal Federal, do ativismo do Judiciário, é um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje no Brasil. E o combate a esse ativismo tem sido uma das minhas maiores bandeiras. Eu, como vice-presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara... A mais importante da Câmara. A mais importante. Eu tenho trabalhado em vários projetos, tanto de PEC como projetos de lei, para que a gente possa, de alguma forma, estancar esse avanço que o Supremo Tribunal Federal tem feito sobre as atribuições dos demais poderes. Eu digo que uma das missões desse novo parlamento, que foi bastante renovado, é exatamente resgatar a autoridade do parlamento. E o senhor citou aí o artigo 49, inciso 11, eu também tenho, para mim, que o parlamento deveria lançar mão de decreto legislativo, de alguma medida para barrar esse avanço do Supremo. Mas, lamentavelmente, muitos colegas
entendem que o decreto legislativo só tem previsão quando se trata de ato do executivo e tem lançado bastante mão até desse instrumento para suspender decisões do presidente Bolsonaro, a meu ver até de forma equivocada, muitas vezes. Mas eu entendo que nós já teríamos essa previsão constitucional, porque está lá no inciso 11, que compete ao Parlamento zelar, compete à Câmara dos Deputados zelar pelas suas atribuições. Deputada, esses livros azuis aí são os comentários que eu e o professor Celso Bastos, nós dois fizemos em 10 anos da Constituição Brasileira, 12 mil páginas, 15 volumes. Lá eu defendo essa posição sua. Eu tenho a impressão que há mecanismos na Constituição para barrar. Se os poderes são harmônicos e independentes, como diz o artigo 2º, e o Brasil é um Estado democrático de direito, e os poderes são harmônicos e independentes, nós temos os mecanismos. Por outro lado, o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, declara que nem nas ações diretas de inconstitucionalidade, por omissão, quando o Legislativo é obrigado a fazer, não faz, pode o Supremo Tribunal Federal legislar. Ele é obrigado a comunicar o Legislativo que está inconstitucionalmente omisso para fazer. Eu pretendi com o Bernardo e com o Ulisses colocar naquela ocasião um prazo de 6 meses. E o Sidney Santos, que representava o Supremo, disse: isso não é possível, Ives, porque se o Legislativo não produzir a lei em 6 meses, você acha que o ministro Supremo tem condições de mandar prender 503 deputados, eram 503 à época, e 81 senadores por desacato à ordem judicial? Fica sem prazo. Quer dizer, o Legislativo tem que prever. E, inclusive, o mecanismo que se discutiu na Constituinte, eu participei de audiência pública, enfim, conversei, assessorei o Bernardo e tal. O que ocorre? O artigo 142 declara que, se um dos poderes recorrer em conflito para as Forças Armadas, quem é o poder moderador não é o Poder Judiciário, são as Forças Armadas. É o que está no 142. Então, eu tenho a impressão que essa sua posição, do ponto de vista de um velho professor de Direito Constitucional de 84 anos, mas que sempre lecionou, entende? Enfim, pertencendo a academias de Direito Constitucional no Brasil, fora do país, a interpretação sua é a mais correta possível. E eu tenho uma profunda admiração, livros escritos com 9 dos 11 ministros, considero todos grandes juristas, mas a sua competência é exclusivamente de legislador negativo, nunca de invadir. Acho que a senhora tem toda a razão. O trabalho é diário de tentar convencer aqueles homens e mulheres sentados ao meu lado, que ocupam uma cadeira do parlamento, de lembrá-los, primeiro, que nós não somos autoridades, nós representamos o povo. E nós temos que olhar o tempo inteiro para o povo e ver o que o povo está pedindo de nós. E certamente hoje, um dos maiores clamores da população brasileira é o combate ao ativismo supremo e à prisão em segunda instância. Esse é outro tema importantíssimo sobre o qual temos que nos debruçar e é de imediato. Então, realmente, eu fico muito feliz de ouvir a sua opinião sobre essa questão, porque poder é uma coisa que, se não houver uma força externa para detê-lo, a tendência é sempre o poder se expandir. Ninguém vai querer, não é? Se expande no vácuo. Ele se expande, exatamente. E, lamentavelmente, eu tenho dito que o poder legislativo, ele esteve durante muito tempo de joelhos perante o executivo, quando o executivo comprava os parlamentares, comprava o poder legislativo. Nós vimos isso no Mensalão, no Petrolão, essa situação vergonhosa, absurda. E agora o poder legislativo de joelhos para o poder judiciário, de joelhos. É claro que a gente sabe que por trás disso tem muitas pessoas que têm medo do Supremo. Exatamente. A gente sabe disso. Não é? Mas esse é o momento de fazermos essa mudança de comportamento. É necessário que os parlamentares percebam
a importância de estarmos lá e a importância de resgatarmos a autoridade do parlamento. Ou isso aqui jamais será uma república. Exatamente. E esse aspecto nós vamos tratar dessa segunda instância, da questão da previsão em segunda instância, no segundo bloco, mas só antes de concluir o primeiro, eu acho fundamental, porque eu sempre digo, apesar de ter uma admiração muito grande por todos os ministros, tenho dado palestras com todos eles, livros escritos, sem exceção nenhuma, admiro os 11 ministros. Eles têm avançado numa competência que não é deles, e isso traz insegurança jurídica, porque contra eles não há contra quem recorrer, porque eles é que decidem em causa própria. E nós somos, eu discuti na Constituinte, com os constituintes, a maior parte dos ministros não estavam lá, nem viveram aquele momento da Constituinte. E nós sabemos perfeitamente, deputado, que foram criados mecanismos para que realmente fossem harmônicos e independentes. E o Legislativo, ele é eleito por 140 milhões de eleitores, o Supremo por um homem só. Eles não representam o povo, eles representam a vontade de um homem só, naquele momento que tem liberdade de escolher quem ele quiser. Enquanto que o Legislativo são 140, eles representam o povo. Vamos conversar sobre isso no segundo bloco.